Como vai, missionários? Tudo bem? Estamos iniciando mais um vlog aqui desde a nossa base de apoio do projeto Programa de Apoio Evangelístico aqui em Santa Cruz de la Sierra. É um prazer poder estar com você, tá? A gente compartilhando aqui sobre o trabalho de missões e tá começando a chover. Aqui tá chovendo direto, meu povo, gente. Chega aqui para debaixo da varanda, só vou ver. Pronto, aqui é o melhor, tá? Aqui em Santa Cruz tá chovendo direto. Dá aquela chuvona e dá aquele abafão, sabe? Você sai no meio da rua, suado, molhado. Olha, não é brincadeira não. Mas é isso aí, amados. Aqui o trabalho não para, graças a Deus. Estamos sempre na atividade. Olha, eu quero iniciar esse vlog, tá? Vocês sabem que esse vlog eu mostro um pouco do meu dia a dia, da nossa correria. Mas eu quero iniciar esse vlog dando aqui algumas notícias, alguns avisos, melhor, para você que acompanha esse canal. Primeiramente, os vlogs desse ano, de 2019, eu tô com a intenção de fazer um vlog com muito mais conteúdo para missões, tá? Esses conteúdos, a gente está transcrevendo eles, né? A gente está passando para escrito e nós estamos mandando por e-mail, porque aqui não dá para te falar tudo. E olha que nossos vlogs é de 15 a 20 minutos, tá? Às vezes o pessoal entra aí, quem sabe você tá entrando a primeira vez e vê o nosso vídeo assim um pouco comprido. Ai, meu Deus do céu, com um vídeo de 15 minutos, de 20 minutos. Mas, amado, a nossa intenção aqui é que você possa aprender, tá? Cada vlog que nós estamos trazendo tem bastante conteúdo. A gente mostra assim as nossas atividades. Eu vou estar mostrando hoje. Falando nisso, hoje eu vou estar levando material lá no terminal, tá? E vou ter que agir algumas coisas lá pelo centro. Eu vou levar vocês, tá? A gente caminhando um pouco por Santa Cruz e a gente vai falar aí de um assunto bastante importante hoje, tá? Então é o seguinte, se você quer aprender, esteja aí conosco. Cada sábado nós estamos com um vlog novo, tá? Com mensagens voltadas a missões, falando o que é missões. E esse ano a gente quer passar muito mais conteúdo e mandar esses conteúdos também por e-mail, tá bom? Então esse assunto de hoje que nós vamos tratar hoje, já vou dizer o que nós vamos falar. Já tá no título aí, né? Você já viu, já. Deus. Eita, meu Deus do céu, não aprenda. Ó, então, esse assunto de hoje eu vou estar mandando por e-mail, tá? Com muito mais detalhes, E para que você possa receber esse e-mail, você tem que se cadastrar na nossa lista, tá? A gente não tá mandando assim para qualquer um, não. É só para aqueles que querem mesmo receber esses conteúdos. Para isso, você se cadastra na lista, tem aí na descrição, vai aí na descrição. E o que a gente quer fazer é praticamente como uma escola de missões, tá? Que aqui você possa, que não venha ser para entretenimento, não é esse o nosso alvo. O nosso objetivo é utilizar esse meio para que você possa aprender muito mais o que é fazer missões, o que passa a vida do missionário, as lutas, os alvos, os erros e acertos, etc. Tá? E que você possa aprender muito mais sobre o trabalho de missões. Beleza, então? Combinado? Tudo certo aí? Já dado o assunto, tá bom? Então hoje nós vamos falar um assunto bastante, assim, um assunto que a gente não gosta nem de sentar e falar. É um assunto muito chato, toca aí erros aí da igreja de uma forma geral. É o que está freando o crescimento da igreja no campo de missões. O que está gerando esse freio? Que muitas vezes a gente acha que a gente está progredindo, mas acaba não estando progredindo, a gente acaba freando o trabalho. O que está acontecendo? Tá? Hoje nós vamos tratar esse assunto, tá? São coisas que eu tenho escutado já há muito tempo de gente muito gabaritada nesse assunto, conferências de missões, sabe? Você tem que pesquisar, você não pode, em termos de missões, amado, você compreender de uma forma global, você não pode se fechar dentro da sua aldeia, né? Ou dentro da sua comunidade ali e achar que o mundo todo é desse jeito. Não é assim. Você tem que escutar outros, você tem que ler outras pessoas, gente envolvida em missões. Você tem que ver conferências de missões de realmente pessoas que estão muito com compromisso. São conferências que realmente têm conteúdos sólidos, concretos, que faz a gente refletir nos erros e acertos de missões e nos leva a uma mudança de atitude em relação ao campo de missões, tá? Tá faltando isso, conteúdo para a igreja brasileira, para aprender muito mais de missões, tá? E a gente quer trazer isso aqui para o nosso blog, tá? Se você quer aprender, você fica aí, tá? Fica aí até o final. Vamos lá, vamos para a rua e lá na rua a gente vai estar conversando. Vamos lá.
entreguei o material. Hey, vamos lá. Povo, estamos aí agindo a nossa vida. Ó, amados, é o seguinte, o assunto de hoje, nós temos praticamente, como eu estava falando, né, a falta do crescimento da igreja. O que a gente pode observar é um atrofiar no desenvolvimento da implantação de igreja, tá? Essa visão de trabalho, ela tem sido atrofiada ultimamente, né? Existem alguns fatores que têm bloqueado, têm impedido o crescimento, né? Gente, eu tô aqui numa região, eu falo que aqui em Santa Cruz, onde você vai, deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá vendo, ó? Onde você vai tem essa área verde, né? Ali tem uma avenida, que é a Avenida Alemana, pra lá é a Avenida Beni, e aí no meio geralmente tem uma área verde. Eu acho muito bonito isso. Aqui morava um pastor, né? Foi pro Brasil, aqui nessa casa aqui morava um pastor que eu conhecia, eu vim visitar ele aqui, e aqui essa área verde, que a gente vai estar andando para essa área aqui. Vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês, a gente pode dividir o mundo em missões, né? Uma visão, dividir o mundo dentro de uma visão, a gente pode dividir em três, vamos dizer assim, três categorias, tá? Nós temos a categoria A, a primeira categoria, que é o mundo cristão, tá? Nós temos a categoria B, que é o mundo que já foi alcançado, a região do mundo que já foi alcançado, mas por algum motivo rejeita, né? Principalmente pelo secularismo, tá? E nós temos a categoria C, que é a região do mundo que não tem a presença do Evangelho. Essa categoria tem praticamente, nessa região tem praticamente 1/3 da população mundial, só para você ter ideia, tá? Que não tem acesso à palavra de Deus. Então, esse é um dos focos, né? Um dos objetivos nossos de trabalho. Bom, aqui no vídeo eu não vou falar muito da categoria C, entendeu? Da implantação de igreja em categoria C, porque é um pouco complicado, tá? Nessas regiões existe muita oposição de religiões hostis ao cristianismo, tá? E isso é um motivo de não crescer. Mas em outras regiões, como por exemplo na Europa, né? Na Europa nós temos o secularismo, nós temos o materialismo muito forte, o pós-cristianismo. Então, quer dizer, por uma série de fatores históricos, problemas religiosos, coisa e tal, o evangelho lá chegou a um determinado nível, depois foi diminuindo e hoje, infelizmente, continua diminuindo. Tá? Então, quer dizer, é uma preocupação. Existem lugares hoje na Europa que não tem igreja, existem pessoas que estão nascendo, estão crescendo e não sabem de nada do cristianismo, né? O povo completamente isolado do que é o cristianismo. E nós temos no mundo alcançado, o mundo cristão, envolve aí as Américas, países da África, né? Eu acredito que até entre alguns países da Ásia também, né? Que estão dentro desse contexto aí. Mas o que a gente tem notado ultimamente é um freio na implantação de igreja. E a pergunta é o seguinte: o que está acontecendo que está freando a implantação de igrejas realmente ativas, igrejas vivas, igrejas que... E a gente tem visto isso, tem se notado uma frear. Existem alguns fatores que eu quero estar comentando aqui com vocês, tá? Bom, essa já era uma opinião minha, tá? Sinceramente, já era uma opinião minha, mas eu fiz algumas pesquisas em sites de missões e vendo outras pessoas que analisam o campo de missões também. Mas, amado, o que acontece é o seguinte: hoje, uma das coisas que está freando bastante a questão do crescimento, da implantação de igreja, um dos primeiros pontos é justamente a falta da compreensão da diferença entre o que é um templo e o que é a igreja. O que é uma instituição, o que é a igreja. O que é uma denominação, o que é a igreja. Igreja é uma coisa, templo é uma outra coisa, instituição é outra coisa, denominação é outra coisa. E se a gente não tem uma ideia concreta e real do que é isso, o que é a igreja do Senhor, isso realmente em prática, vivendo isso aí, tá? Colocamos como prioridade. Se a gente não tem essa ideia e a gente começa a confundir templo com igreja ou igreja com templo, a gente confunde igreja, o que é igreja, com uma denominação, a gente confunde igreja com instituições, aí a coisa vai começar a andar errado, os alvos de investimento vai ser priorizado errado, tá? A preparação de pessoas para estar trabalhando no campo vai ser priorizada errado
E isso é um dos primeiros fatores da falta de investimento e da falta que está freando praticamente assim o desenvolvimento de igreja, né? Olha, eu vou comentar algo para vocês. Você sabe por que a igreja primitiva ela conseguiu vencer o Império Romano? Justamente porque não tinha nenhum desses pontos que a igreja hoje considera ser uma igreja. A igreja eram pessoas que se reuniam em qualquer lugar, entendeu? Eram pessoas que se reuniam em qualquer... Estou mostrando aqui a praça para vocês, ó. O pessoal aqui atrás, uma pracinha aqui, perto. Nós estamos aqui no pé do Colégio Britânico. Eu estou indo aqui no outro colégio da minha filha, estou voltando no colégio da minha filha de novo. Então não tinha nenhum. Uma forma que o Império Romano fazia para poder frear, vamos dizer assim, o crescimento o Império Romano fazia para poder frear o crescimento da igreja primitiva, era procurando a liderança. Eles procuravam a liderança, prendiam, matavam a liderança, mas o que acontece? Mas não tinha, a liderança na verdade era o Espírito Santo de Deus, entendeu? Hoje não, o governo o que eles fazem? Eles vão atrás do templo, procuram o templo, eles tiram a documentação dos cristãos, eles derrubam o templo, e pronto, derrubou o templo, a igreja não está crescendo, destruiu 200 igrejas. Destruiu 200 igrejas? Aí você vai desligar esse vídeo e vai sair dizendo por aí, o pastor Peniel é contrário a construir igreja, é contrário, né? Olha, amado, vou dizer uma coisa, eu sou filho de pastor, sou neto de pastor, tá? Eu sei que a igreja local, ela necessita de um lugar próprio, um lugar onde pode se reunir, onde o povo possa estar indo ali, etc, etc. Eu sei muito bem dessa necessidade aí, tá? Não sou ignorante, por favor, né? Muito tempo a gente trabalhou também, eu tive a oportunidade de trabalhar na área pastoral, tá? Mas mesmo na área pastoral, eu tinha muita consciência disso que eu estou falando para vocês. Quer ver um exemplo que eu posso contar para vocês? Ó, quando eu estava no Paraguai, uma das coisas que eu observei foi o número de igrejas fechadas, denominações que eram denominações muito grandes no Paraguai, e essas denominações praticamente fecharam, tá? Delas que desapareceram. E a pergunta era, como é que uma denominação, como é que uma igreja dessa, olha, chegou aqui uma outra pracinha aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha aí, vamos lá. Como é que uma igreja consegue fechar, chegar a um ponto de fechar, simplesmente fechou a igreja? Como é que pode chegar numa situação dessa? O que aconteceu foi o seguinte, querido, lá no Paraguai, vieram missões da Noruega, missões da Suécia, isso no começo do século 1900 e alguma coisa, 1910, 1920 por aí. Essas missões chegaram no Paraguai, começaram a abrir igreja, fizeram o mesmo processo que as igrejas hoje estão fazendo pelo mundo afora. Chegava no lugar, o que tinha que fazer? Construir um templo, colocava placa, olha, nós temos mais uma igreja aqui. Não tomaram cuidado em levantar uma liderança sólida, uma liderança que realmente fosse uma liderança levantada por Deus, não tiveram essa preocupação. Não ensinaram o povo a participação. E aonde é que começa o primeiro erro que o missionário comete? Trazer o recurso de fora para poder construir o templo, tá? Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso aí, porque o assunto é um pouco largo. Mas olha, comprido, né? Largo em espanhol. Mas, querido, quando o missionário ele envolve o povo local para a construção do próprio templo, o povo participa com o próprio recurso. Não tem condições de construir uma igreja grande de 2 andares, 3 andares, constrói um templo pequenininho. Dentro das condições do povo, com o recurso que o povo tem, não adianta você enfeitar o negócio, tá? Quando o povo local, eles mesmos participam financeiramente, eles aprendem a participar financeiramente, eles aprendem a dar valor àquilo que é deles. E outra coisa, o mais importante, vai ter unidade, vai gerar unidade do corpo local, tá? Vai gerar unidade. E terminando aqui a conversa lá do Paraguai, moral da história, quando chegou a época da ditadura, começou a perseguição às igrejas, perseguiram os missionários foram embora, todo mundo estava acostumado a esperar tudo da mão do missionário. Quando os missionários foram embora, os obreiros locais não tinham capacidade, começaram a brigar pela liderança, brigar para tomar o templo, cada um queria ficar com o templo, cada um queria ficar com uma coisa. No final de tudo, brigaram tudo, fecharam a igreja, os crentes se dissiparam, olha, foi uma bagaceira, tá? E esse é o exemplo do Paraguai, tá? Missões que tinham escola, missões que tinham hospital, missões que tinham templo esparramado por tudo que era parte. Acabou, meu filho.
tá? Agora, outras missões, outros trabalhos nacionais, igrejas nacionais hoje em dia no Paraguai, sim, estão fazendo um belo trabalho naquela região, entendeu? Fazendo pelo caminho que é para ser. E isso torna uma igreja forte, entendeu? Pode vir perseguição, mas o povo está junto para poder enfrentar as perseguições, tá? Vamos para outro ponto. Eu estou falando bastante sobre esse primeiro ponto, que eu acho que é eu acho que 80% do problema está baseado aí. Mas vamos para outro ponto. Existe um outro ponto, amado, que é a questão... Deixa eu ver aqui. Existe um outro ponto que gera o freio dessa questão do crescimento, que é quando se coloca sobre o missionário a responsabilidade de um crescimento da denominação. Por exemplo, o missionário vai para o campo abrir uma igreja, tá? Exige dele um resultado rápido e imediato. 6 meses o missionário tem que dar resultado. Com 6 meses o missionário vai para o campo, 3 meses, filho, presta atenção. 3 meses o missionário está só quebrando a cabeça em alugar casa, colocar filho na escola, o que mais? Alugar casa, colocar filho na escola e tirar a documentação, tá? Mais nada. Aí 6 meses depois ele começa a se adaptar e etc. Eu estava vendo um missionário na Sérvia, ele estava falando o seguinte: o missionário que vai para a Sérvia, como no Brasil é muito complicado, não tem comunidade sérvia, não tem ninguém que ensine sérvio, etc. O camarada tem que ir para lá, ele tem que já colocar na cabeça, 1 ano ele tem que lutar pelas documentações e tem que procurar aprender o básico do básico da língua, senão não vai fazer nada. Então 1 ano é o básico, tem que estar full para se adaptar, tirar documento e aprender o básico da língua, tá? Aí a igreja brasileira, não, 6 meses tem que ter lá, no mínimo 25 pessoas ali reunidas, não vai ter. Agora você entende por quê que a igreja brasileira não manda missionário para o leste da Europa, não manda missionário para a Europa, não manda missionário para países complicados, porque estão acostumados a ver o missionário vir para um país pobre aqui da América Latina, o camarada colocar bolo ali, suco, reúne um monte de gente e tira foto e diz que tem resultado. Isso não é resultado, tá? Então essa exigência lançada sobre o missionário para apresentar resultado, isso pressiona o missionário a fazer todas aquelas loucuras que eu já te comentei no começo, tá? Desde o começo do vídeo, o ponto 1, né? E aí é um ciclo de fazer tudo errado e o trabalho de missões vai andando errado e não vai dando efeito, entendeu? Ponto 2, anota aí. Tentar ter resultado imediato do missionário. Não dá certo. Tem que olhar, cada campo tem seu resultado determinado. Outro ponto aqui que eu podia deixar é a falta do desejo da formação de obreiro, tá? A igreja não está nem aí para formar obreiro. E não tem pensamento da formação de novos obreiros, esses obreiros que eles vão estar trabalhando para estar à frente de novos trabalhos, não tem isso aí, tá? Que vão abrir novos trabalhos. Pronto, morreu, matou. Tá? Essa igreja vai ser uma igreja estéril, não vai produzir outras igrejas. E esse é um problema bastante sério. Tá? Gente abençoada, já estamos chegando aqui na nossa casa. Ei, Jesus, já passei no mercado, já fiz um monte de coisa, tá ficando de noite, olha só. Graças a Deus, hoje não choveu, tá chovendo muito aqui. Eu acredito o seguinte, sabe, quando a igreja ela usa o padrão bíblico para tudo, o padrão bíblico é o padrão bíblico, tá? A palavra de Deus é um livro eterno. Então, qual que é o padrão bíblico? O que nós estamos fazendo errado que gera um resultado para nós, para nossa denominação, para aquilo que os homens estão esperando de nós, mas que realmente não está gerando um resultado efetivo a longo prazo para o reino de Deus. Então, pare e pense nisso aí, tá? Então, como é que a igreja primitiva, como é que a igreja lá de Atos dos Apóstolos, como é que eles trabalharam? Como é que deu certo? Como é que venceram a oposição do Império Romano? Então eu sei que tem coisa que eu não vou resolver, tá? Nem eu, nem você, nem ninguém. Mas é o seguinte, aquilo que corresponde a mim, eu vou fazer, tá? Aquilo que não corresponde a mim, fazer o quê? Amém, povo de Deus? Olha, eu cheguei aqui já na nossa base, olha as lamas aqui, já dá pra ver, né? Pessoal, é o seguinte, não dá pra eu falar tudo aqui, a gente vai esticar demais o nosso vídeo e a gente não vai falar tudo, mas eu tô mandando essas informações por e-mail, tá? Se você quiser receber nossos e-mails falando de missões, é só cadastrar na descrição do vídeo, tem um link aí para você cadastrar o seu e-mail
e nós vamos estar mandando informações aí abençoadas, tá? Para você aprender mais sobre missões, se quiser aprender, tá? Eu vou estar mandando o link desse vídeo e mais informações aí para o pessoal cadastrado, tá? Se você não é cadastrado, perde tempo não, tá? Perde tempo não, já faz o cadastro agora, tá? E eu vou estar sempre mandando aí um e-mail, aí, uma vez por semana, eu estou mandando um e-mail aí para o pessoal que está cadastrado, tá bom? Gente, vamos fechar o vídeo. Grande abraço, próximo sábado a gente está aqui de volta. Até mais! Hey! Jesus!